Trazendo a nossa aula de hoje do componente de língua portuguesa, oração sem sujeito ou sujeito inexistente, trabalhando a nossa sintaxe. E aí abordando orações. A oração ela é dividida em sujeito e predicado. E quando nessa oração eu não encontro o sujeito, ele é chamado de sujeito inexistente. A forma de eu encontrar ou de não encontrar um sujeito dentro de uma oração é procurando pelo verbo. Se o verbo é o que chamamos de verbo impessoais, então nesse caso significa que não existe uma pessoa que pratica a ação. Se não existe, logo não tem o sujeito. Olha só nos casos adiante. Aqui eu trouxe os principais verbos impessoais, né? São os verbos que denotam fenômeno atmosférico ou cósmico, como chover, trovejar, anoitecer, nevar, fazer frio, calor e etc. Eu tenho um verbo destacado aí no exemplo. Faz frio, o verbo faz. Se eu colocar o sujeito antes, como ele ou ela, ele faz frio, então não fica legal a oração. Nesse caso, o sujeito não existe e também o verbo não admite que exista um sujeito. Aí eu tenho os verbos haver e ser em oração sinônimos, as construídas com o verbo existir, com sentido de existir. Então, o exemplo da frase abaixo era uma vez uma menina loira que levava um cesto de fruta para a sua avó. O verbo destaque é era. O sentido dele é de existir. Existia uma menina loira nesse contexto. Se eu trocasse por verbo existir, ficaria assim. Também há os verbos haver, fazer e ser nas indicações de tempo. Eu tenho um exemplo aí, era a hora da sobremesa. O verbo destaque é era. Então, indicação que tem tempo decorrido. E aqui eu trouxe para vocês uma relação aí, nos exemplos, que tem aí logo em destaque o verbo haver. O verbo haver, quando ele está empregado no sentido de fazer, existir, realizar e acontecer, então nesse contexto eles são inexistentes. Não aceita nenhum sujeito. Se vocês observarem, aí é um macete. Está em destaque as iniciais das palavras. E se vocês lerem na vertical, verão um nome de fera. Então, aí é uma forma de não esquecer, macetezinho bem interessante. E vamos destacar logo abaixo o verbo haver. Tem a seguinte oração: houve várias aprovações. O verbo destaque houve, sentido de acontecer. Acontecer, eu posso trocar pelo sinônimo. Aconteceu várias aprovações. E aí dará o mesmo contexto. Não perde o sentido. E logo abaixo eu tenho a segunda oração. Há muitas aulas domiciliares. O verbo em destaque é ar, no sentido de existir. Troco-se ele pelo seu sinônimo existe muitas aulas domiciliares, que fica aí no mesmo sentido. Atenção, pessoal. Os verbos impessoais ou inexistentes, eles sempre ficam na terceira pessoa do singular. Então, não no plural. Veja a frase, a oração abaixo. Existem muitos alunos participativos. Eu tenho aí que perguntar para o verbo. Quem existe? Quem são os alunos
participativos. Logo adiante, muitos alunos é o meu sujeito. Então, o verbo aí, ele está no plural. Existem. Na frente eu tenho muitos alunos, é o meu sujeito. Nesse contexto, o verbo existir, ele não é impessoal. Ele aceita sim o sujeito dentro da oração, que está logo adiante. O verbo fazer aí em destaque, ele indicando o tempo decorrido, ele é, no caso, um verbo impessoal. Olha a oração abaixo. Fez um mês que estou em casa. O verbo o destaque fez indica um tempo que já passou. Na oração abaixo, deverá fazer 5 meses de namoro. Nesse contexto aí, pessoal, eu tenho 2 verbos juntinhos. Vocês lembram? 2 verbos juntinhos na oração. Ele é, muito bem. Ele é locução verbal. A locução verbal deverá e fazer. Tem como o verbo principal fazer. Deverá é o verbo auxiliar. Só ajuda, né? Então, ele só ajuda esse contexto. Então, é uma locuçãozinha verbal nessa oração. Os 2 têm que vir no singular. Apesar de 5 meses são a palavra no plural. Mas nesse contexto aí, é um tempo decorrido e é um verbo impessoal. Então, ele tem que vir no singular. Tem pessoas que colocam assim, veja aí entre parênteses. Deverão fazer 5 meses de namoro. Não pode colocar deverão. Vamos fazer a observaçãozinha ali abaixo, na oração. Margarida faz hoje 40 anos. O verbo faz aí tem antes dele um sujeito, que é a Margarida. Logo, eu imagino que ele não é um verbo impessoal. Então, nesse contexto aí, ele aceita sim um sujeito. Quem é o sujeito é a Margarida. Quem faz 40 anos hoje? Margarida. Então, esse é um verbo aí, ele não é impessoal. Ele aceita o sujeito. Até porque ele pode ser passado para o plural. Então, aí logo abaixo. Logo pode ir para o plural, hein? Margarida e Antônio. Aí eu já mudo. Tenho 2 sujeitos. Sujeito composto, lembram? Tinha na primeira oração, Margarida apenas, que era sujeito simples. Agora eu tenho um sujeito composto, 2 sujeitos. Margarida e Antônio fazem 40 anos. E junto, eles 2. Então, o verbo não é impessoal, então ele tem que vir no seu plural. Que o termo aí fazem, o verbo fazem. Tem aí o verbo ser, fazer, estar e ter. Se eles indicarem tempo ou distância, então eles são impessoais. O exemplo aí, tem um rato enorme aqui. Eu posso trocar pelo sinônimo, existe um rato enorme aqui. Ele fica com o mesmo sentido. Então, ele é impessoal. Posso também fazer o macete, colocar aí antes do verbo o nome, o sujeito ele ou ela, por exemplo, para ver se o verbo aceita. Vamos lá. Ele tem um rato enorme aqui. Descontexto total, não é na oração? Então, ele não aceita. Se ele não aceita, ele é impessoal. Vamos abaixo. Faz um mês que tem uma aula domiciliar. O verbo destaque é faz. No sentido tempo decorrido, já ocorreu durante o mês.
Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Colocando aí o sujeito ele ou ele. Para ver se o verbo aceita. Ele faz 1 mês que tem uma aula domiciliar. Desse contexto total também. Ele não aceita, o verbo não aceita o sujeito. Aqui já é tarde, o verbo estar aqui é o verbo que vem do verbo ser. Nesse contexto aí, é o sentido de tempo, que já passou também. E vamos observar o verbo são, que são 10 horas, na oração abaixo. Vamos colocar aí o sujeitozinho. Eles são 10 horas. De forma alguma. Não aceita, o verbo são não aceita o sujeito. Mas atenção, vamos ver o contexto abaixo. Ana e Lúcia são grandes amigas. Antes do são, veja o verbo em destaque são. É o mesmo são lá da frase de são 10 horas. Porém, aqui está empregado dentro da oração com outro sentido. Então, vocês verão que ele não está empregado com sentido de tempo nem distância. É um sentido de ação. Aí antes vem a Ana e Lúcia, 2 sujeitos dentro dessa oração. Sujeito chamado sujeitos compostos, porque são 2, é a Ana e a Lúcia. Nesse caso aqui são, indicação, são o quê? Grandes amigas. Sentido de ser grandes amigas. Não indica são nem tempo nem distância. Então, ele aceita sim, nesse contexto, o sujeito. Então, aí não é verbo impessoal. Então, muito cuidado e atenção na hora de ler o contexto da oração. Porque ela vai dizer se o verbo é impessoal ou não. Coloca o ele ou ela antes. Se aceitar, então ótimo, ele é pessoal, ele aceita o sujeito. Se ele não aceitar, ele é impessoal. Vamos adiante. Eu tenho aqui as principais formas adequadas e inadequadas, né? De colocar o verbo. Os verbos impessoais, eles sempre virão no singular. A forma errônea, ou também chamamos de inadequada, é escrevê-los no plural. Então, aí é só um termozinho para vocês observarem. Houve enganos lamentáveis, mas aqui houveram enganos lamentáveis, está escrito no plural, o verbo de destaque, logo ele está inadequado. Haverão prêmios, inadequada forma. Faz 15 dias e fazem 15 dias. Fazia 2 semanas e faziam 2 semanas. Veja isso, só para vocês terem a noção de como escrever a forma adequada dos verbos impessoais. Tem também os fenômenos da natureza. Aqui os fenômenos da natureza. Que não existe a natureza que pratica a ação, não existe uma pessoa, então por isso ele é sujeito inexistente. A classificação oração sem sujeito é sujeito inexistente, nesse caso. Vamos ver aqui. Choveu muito ontem, o verbo destaque é choveu. Ação da natureza, eu vou fazer a mesma macete nessa oração, colocando o sujeito ele antes. Ele choveu muito ontem. Fica adequado a oração? Não, né? Então, ele não aceita, o verbo choveu não aceita sujeito. Ele não existe. Então, é um sujeito inexistente. Ventava pela manhã, verbo destaque ventava, ação da natureza. Agora, pessoal, tem que ter cuidado em algumas exceções. Se o verbo que indicando fenômeno da natureza, veja bem, chover, ventar, relampear,
algo do tipo, estiver no sentido figurado, ou seja, nas figuras de linguagem, ele tem sim sujeito. Vamos observar aí. E também ele é obrigatório a concordância, ou seja, se o sujeito estiver no plural, ele tem que vir o verbo no plural para concordar com o sujeito. É obrigatória essa concordância. Vejamos aí abaixo o verbo, a oração aí. Choveram bênçãos dos céus. O verbo destaque é choveram. Logo eu imagino, é fenômeno da natureza. Já imaginava aí, professora, você explicou que fenômeno da natureza são verbos impessoais, com exceção, veja bem, se o sentido da oração estiver aplicado no sentido figurado, ele aparece sim o sujeito e ele tem que vir concordando com o sujeito dentro da oração. Se o sujeito estiver no plural, o verbo tem que vir no plural. Então veja, choveram bênçãos dos céus. Choveram verbo, sujeito, bênção do céu. Chover o quê? Bênção dos céus. Mas chover está destacado aí nesse contexto, nessa oração. Bênçãos do céu está no contexto denotativo. O que é o contexto denotativo? Naquele sentido de linguagem figurada. Tem como chover bênção do céu? Não, né? Só apenas chove, né? Chove água mesmo, no sentido literal. Então, vamos adiante. Nesse contexto aí, ele está no sentido do sentido denotativo. Aqui eu tenho a outra oração. No dia seguinte, amanheci de cama. Tem o verbo em destaque, amanheci. Aí vocês vão observar que o verbo, a ação da natureza, amanhecer. Só que dentro desse verbo, ele está destacando o seu sujeito, que nós chamamos de sujeito oculto ou também pode ser chamado de sujeito elíptico. A língua portuguesa, ela às vezes tem muitos sinônimos, que ela diversifica assim de uma forma. Professora, eu sei o que é sujeito oculto, mas eu não sei o que é sujeito elíptico. É a mesma coisa. Então aí, amanheci. Pergunte para o verbo, quem amanheci? Então, ele aceita o sujeito eu. Quando eu colocar o sujeito eu antes desse verbo amanheci, a oração permanece com o mesmo sentido. Então, nesse contexto aí, ele aceita. Então, ele é, sim, um verbo pessoal. Ele aceita a pessoa. E ele é sujeito oculto, porque ele está na desinência do verbo. O verbo me disse, deixou eu descobrir qual é o único sujeito que concorda com ele. Certo? Entendido até aqui? Então, vamos resumindo a nossa aula de hoje. Frase com sujeito, há sempre o elemento substituível por ele ou ela. Eles ou elas. Lembra que eu fiz um macetezinho lá? Coloca antes do verbo ele ou ela, se concordar, beleza. Ele é um verbo pessoal. Se ele não aceitar, ele é um verbo impessoal. Já nas frases sem sujeito, os verbos são impessoais, ó. Lembra? Os verbos impessoais sempre aparecem na forma de terceira pessoa do singular. Eu expliquei isso aí antes. Nunca no plural, sempre no singular. Se aparecer no plural, então ele aceita o sujeito. Ele está em outro contexto. Ele não pode ser mais considerado como impessoal.
é preciso observar o sentido do verbo no contexto em que está inserido. Pronto, o que eu acabei de dizer. Nos usos não literais, ele pode ser utilizado de modo pessoal, ou seja, possui sujeito, que é o caso do sentido figurado, que eu acabei de explicar aí no contexto. Se ele vier no sentido literal, seja denotativo, que não seja no sentido, que seja no sentido conotativo, que é o sentido real da palavra, então, ele, nesse contexto, ele possui sim sujeito. As frases com sujeito podem apresentar-se com sujeito determinado ou indeterminado. É o que nós já trabalhamos antes. Se eu encontro ele, então eu determino ele. Se eu não encontro, se ele está escondido, ele é indeterminado. E se não existe, ele é inexistente. Certo? Então aí, para uma mensagenzinha para finalizar a nossa aula, estude com a firme certeza de que tudo requer esforço e disciplina resulta em felicidades e grande conquista. Uma boa aula, espero que vocês tenham entendido direitinho. E uma boa tarde para todos vocês.